Vamos lá, né? Existem alguns elementos que só são percebidos quando você tem que realmente realizar uma modelagem. Teoricamente, né? Porque a grande maioria não tem. Quando você vai modelar algo, é totalmente diferente de quando você precisa obter volumes. Mesmo que a modelagem ela finde em volumes. Por quê? Diferente da aula anterior, que eu falei sobre a parte oblíqua de aquisição, a obliquidade aqui, só pela obliquidade, ela não faz nada, já que a gente está tratando de modelagem. E aí eu vou apresentar dois afloramentos. Um pouco mais baixo e outro com uma necessidade muito maior de mapeamento. Bom, existe um tipo de voo que é bem avançado e eu não teria como passar aqui, só num curso específico disso, isso também ia requerer um tempo muito maior, que chama mapeamento de estruturas complexas. Como é que é feito? Normalmente você vai no lugar, faz um levantamento pequeno, processa em baixa, bem baixa, para que o software ele consiga determinar os ângulos e você retire o que você não quer que seja modelado, tipo árvores, prédios, postes, etc. E é feita uma configuração para um tipo de voo específico, para que o drone ele mapeie aquilo que você está indicando que é necessário. Nesse caso, desse primeiro mapeamento, a gente está mapeando um afloramento grande, a fim de obter a maior resolução possível para que possa ser avaliado fraturas, falhas e outras coisas que possam ser observadas no modelo tridimensional. Tá? Eu vou desprezar tudo aquilo que você já deveria saber, que é o quê? Processamento. Então eu vou direto ao ponto. Tá? O que eu achar pertinente eu vou apontar, mas vou direto ao ponto em processamento. Beleza? Só é importante ressaltar que nesse tipo de mapeamento de estruturas complexas, você vai ter um pouco de horizonte, ou seja, é necessário que você fique atento para a extrusão de dados, principalmente no horizonte, para que você retire todos esses dados e não haja nenhum problema no processamento. E, para finalizar, pouquíssimos profissionais sabem realmente fazer esse tipo de mapeamento. Você pode perguntar assim, eu posso fazer esse mapeamento manualmente se eu não sei fazer o mapeamento de estruturas complexas? Pode. Desde que o equipamento, ao levantar voo, para o voo manual, ele levante voo do mesmo local que o equipamento levantou voo para a parte automatizada. Beleza? Então, isso é primordial. Vai ter problema? Pode ter, mas pode não ter. Então é interessante que você teste. Certo? Quando eu passo para o mapeamento de estruturas complexas? Quando eu consigo compreender tudo de levantamento e processamento de imagens para que eu possa aplicar esse tipo de mapeamento que não é totalmente comum, pouca gente conhece e quem conhece normalmente é muito procurado por isso. Tá? Então vamos lá. Bom, o projeto normalmente ele segue uma parametrização, então normalmente o que nós fazemos é realizar um levantamento para modelo digital de afloramento, certo? Esse aqui é um mapeamento maior, você vai ver que há vai ter um mais baixo e um lateralizado. Então, um mapeamento para modelo digital de afloramento, e aí vamos ter mapeamentos, como eu falei, que pegam o horizonte, como esse aqui, mas que nos dá informações que são pertinentes para a gente, que a gente quer avaliar. Note que não é só ele e que eu tenho um mapeamento aqui também com angulação, certo? É o seguinte, mapeamento mais alto eu considero interessante, uma para avaliar o local que vai ser modelado, 2 para utilizar uma obliquidade menor, que a gente utilizou 80,
tá? Nesse outro, portanto, né, nós mapeamos, acredito que a 65, alguma coisa assim, 65, foi 65. Não, foi 70, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui ele já volta. Deixa eu ver até onde vai, tá? Eu vou ver pelo horário. Vou ver aqui. Nove, sete. Deixa eu ver aqui. Eu já estou, acho que superficial. Acho que esse aqui é a parte superior. Esse aqui já é estruturas complexas. Acredito que acaba aqui. Vamos colocar essa até aqui, né? 813. Vamos ver se até aqui vai. 839. Então, vamos adicionar aqui V do 73 a 839. Vamos lá. 73, 839. Vamos ver. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Não, tem uma linha de mapeamento aqui, se você notar, ó. Eu vou ter uma linha depois desse mapeamento. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vou retirar. Para fins de... já vou fazer a seguinte coisa aqui. Vou retirar essas imagens que nós não vamos utilizar, certo? Vamos lá ver. Remover câmeras. Vou remover essas daqui também. Deixa essas aí. Aí fica mais fácil para a gente trabalhar aqui. Bom, é um afloramento bem maior do que esse que a gente vai fazer aqui, naturalmente, mas se você notar, ó, tem um caminho específico que é seguido por essas imagens aqui, que é aquele que eu mostrei, tá? Que é o mapeamento de estruturas complexas que a gente vai colocar agora, então. Vamos lá. Então, a gente vem para essa área, ó. (839). Deixa eu fazer o seguinte, como eu excluí imagem aqui que eu não sei quais foram, eu vou readicionar elas. Então, vamos lá. Bom, uma coisa que a gente precisa perceber é a seguinte.
se eu vou modelar, eu preciso estar preparado para processar, tá? Então, é uma coisa que você tem que estar atento. Então, eu tenho um mapeamento superficial, tenho um mapeamento 3D, tenho um mapeamento 3D um pouco maior, um pouco acima, e aí tenho situações que eu marquei para o equipamento fazer para realizar esse tipo de mapeamento, certo? Bom, todo aquele processo de alinhamento, então vamos ver qual a qualidade das imagens. Terminando, a gente vai importar a máscara alfa para essas imagens, para que a gente possa processar e aí seguir com o processamento, com a modelagem em si, tá bom? Terminando aqui, eu volto, são imagens demais, e a gente vai para os próximos passos. Bom, gente, já foi aqui, né? Vamos lá. Mais uma vez, né? Clica. Gente, é pelo costume. Jupiara, vamos lá. Depois disso aqui a gente vai importar a máscara alfa. Tá? Importando a máscara alfa para todas as imagens. Sobre a modelagem em si, você pode optar ou não pelo uso dessas câmeras desse voo um pouco maior. Sinceramente, para esse tipo de trabalho não vai fazer tanta diferença. É um afloramento pequeno, foi considerado no levantamento aqui, nessa parte aqui que eu estou passando o mouse, você tem uma área um pouco maior do que a área de modelagem em si. Por outro lado, a mesma coisa, você tem uma correlação aqui de sobreposição de pelo menos 4, 6, 8 imagens de sobreposição para essa área que foi mapeada, como você pode ver, né? Então, ter um levantamento a mais não vai fazer diferença. Se você quiser processar, isso é uma questão de processamento mesmo, você pode processar, mas diferença não vai ter não. Principalmente considerando resolução espacial, né, que normalmente é o que pega para modelagem, é que tem uma resolução espacial muito boa. Então, o voo mais alto ele não vai te entregar algo que os abaixo, esse abaixo mais a modelagem já está te entregando, não. Só se fosse para permanecer, por exemplo. Esse voo mais alto foi um voo a 50 metros do alvo. Esse voo mais baixo, eu estava voando do alvo, eu estava voando a uns 15 metros. Foi um voo a 20, 25 metros, alguma coisa assim. Acho que não chegava nem a 15 metros, então foi um voo muito lento e foi um voo muito próximo ao alvo. Se tivesse, por exemplo, um voo a 20, um voo a 30 ou a 35, aí compensava deixar os dois, porque você tem uma resolução espacial incrível e você pode pegar algumas coisas entre um voo e outro. Mas, mesmo assim, não há uma necessidade de se fazer isso. Tá? Então, ao final aqui, eu vou excluir essas imagens de cima, diminuir um pouquinho as imagens que vão ser processadas, e aí a gente parte para o processamento em si. Bora lá então, né? Vamos lá. Acabou aqui, eu realmente considero desnecessário continuar com essas imagens. Então, vou tirar 645 ali e eu já parto para 558 imagens do projeto final. Como eu falei, esse projeto inicial do todo foi para reconhecer a área, foi para saber onde seriam os melhores lugares para realizar esses tipos de voo. O voo normal, 3D, mais esse voo de estruturas complexas, tá? Então vamos lá. Flow, alinha fotos, eu vou processar inicialmente em baixa, não vai me fazer diferença alguma, porque são muitas fotos e como são muitas imagens, né, e como distância focal, como a relação é muito próxima, eu vou ter uma boa quantidade
em nuvem de pontos inicial para que eu possa trabalhar aí. Então, só para reduzir, inclusive o tempo de processamento, não vai fazer diferença nenhuma o primeiro processamento embaixo, tá? Então, ok. Vamos esperar ele processar e aí depois a gente conversa um pouco mais. Show. Fez o primeiro alinhamento, nós temos a nuvem de pontos esparsos, você vai ver aqui que não é tão esparsa assim, né? Nós temos, por exemplo, aqui mostrados 332 mil pontos, tem levantamentos que não tem isso, muitas vezes na nuvem densa, né? Não, e a gente está falando nuvem esparsa. Antes de passar, deixa eu falar uma coisa. Eu falei sobre esse levantamento aqui, que foi feito no automático, né? Determinado pelo software, e você tem uma sobreposição aqui. E falei que você pode começar a fazer isso de forma manual. Só é interessante você explicar para o seu cliente que você fez de forma manual e o porquê não vai ter problema na construção do modelo digital. Porque voou da mesma altura e principalmente porque você determinou uma distância máxima do alvo. Quando o equipamento ele tiver de frente para o local que você vai mapear, aqui, o que você vai fazer é determinar que ele não pode estar mais de... Vou chutar aqui, enfim, porque é necessário. Não pode estar mais distante que 7 metros e não pode estar a 3 metros. Primeiro, 7 metros, para garantir, para que você garanta sempre que ele esteja entre 4 e 5 metros do alvo. Você consegue fazer isso, né? No DJI Go, por exemplo. Mais próximo do que isso, você vai ter um problema, né, que é arrastamento e foco. E pode ser que seu equipamento, dependendo da direção do vento, seja empurrado para cima do afloramento e você perca seu equipamento. Mais distante, se você ficar variando, isso vai dar problema na construção do seu modelo. Com mapeamento de estruturas complexas, no automático, o que o software faz? Ele cria uma sobreposição a partir disso. Ou seja, eu tenho como determinar aqui que eu tenho uma sobreposição de 80 por 80 em todo o mapeamento. No seu caso, se você for fazer manual, é interessante que você comece fazendo manual até você informa para o seu cliente e dá a sobreposição de cima. Se quiser diminuir, você pode diminuir 5% aí. Então pode ser 75 por 75 se você fez 80 por 80, que não vai ter problema não. E não estou chutando. Normalmente você vai perder sobreposição porque você fez manual, certo? Então basicamente é isso. Bom, mesmo assim, como eu falei para você, tem uma lateralização, uma extrusão de dados para o horizonte porque nós mapeamos nesse sentido, tá vendo? Então é interessante que você perceba até onde vai. Lateralmente, na parte de cima, na parte de baixo, se é selecionado. Quando é selecionado, aparece aqui, né? Aqui, 2 pontos selecionados. Certo? Então, basicamente é isso. Bom, terminou aqui, a gente vai passar uns filtros, apesar disso voltar posteriormente, né? O objetivo era essa primeira parte do afloramento aqui, são 3. Eu vou te mandar todas as fotos para você ver de ambos. Se você for ver, tem esse primeiro, tem um segundo e um terceiro mais ou menos aqui. Se você quiser processar. Lembrando, mais uma vez, que existe uma cláusula de confidencialidade, que você não pode passar essas imagens para ninguém. Que além de ser consultoria nossa, a nossa liberação é só para você. Isso é muito sério, né? Você sabe. Então eu vou dar uma limpadinha aqui manual. Como você pode ver, acaba pegando muito ponto.
Vou ajustar aqui ao meu modelo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma limpeza aqui inicial. Não quero isso aqui. É o modelo, tá, gente? Eu faço uma projeção maior de mapeamento para que eu possa ter essa oportunidade de fazer essas exclusões, tá? Só lembrando disso. Falei gente de novo. Enfim. Já sabe o que você. Vou fazer aqui. Vou baixar um pouquinho. E aqui também eu vou dar uma diminuída, tá? Vou dar uma diminuída boa aqui. Opa.